Olá, o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis recebe hoje a fisioterapeuta Magali Pérez e a arquiteta Adriane Machado para falar a respeito de um tema muito interessante e que, no fundo, toca a todos nós. Eu quero lembrar que a Magali é responsável por este espaço da Casa Tibá, onde a gente grava. Ela que coordena todos os shows, todos os espetáculos, todos os encontros culturais, que você deveria estar atento e participar, porque realmente vale a pena. Lembro dos nossos patrocinadores, a Clínica Dr. Wilson Davis, a Clínica Dr. Bruno Pivato, a Dilu, onde você encontra o melhor das cortinas Uniflex, a Pronto Dente, o Colégio Madre Bárbara, as Lojas Tevam e as Bebidas Fruc. Gurias, sejam bem-vindas ao programa mais uma vez. Hoje nós temos a ausência da Veloci Pivato, que faz parte deste grupo, que teima em não estar quase nunca juntos. Estamos sempre com uma ou outra ausente. E falaremos a respeito de espiritualidade, um tema extremamente recorrente, difícil. Vocês, obviamente, não são sacerdotisas. Aliás, eu quero dizer para vocês que a Magali me parece que ficou um mês no templo budista em Três Coroas para poder meditar e para poder saber exatamente o que diria hoje. É verdade, Magali? Não é verdade. Sinto muito, mas não fiquei. Não tenho um mês para isso. Seria bom, né? Se nós pudéssemos ficar bom. Um mês. Adriana, de fato, o que é para ti espiritualidade? Quando tu pensa em espiritualidade, o que te vem na cabeça? Sinceramente, David, eu acho que espiritualidade é estar de bem consigo mesmo. Uhum. Eu acho que ter paz de espírito, né, estar assim, em paz comigo e com os outros. Sobretudo, a forma que eu vou usar, o caminho que eu vou buscar essa paz, enfim, aí cada pessoa assume a sua, cada pessoa tem um caminho, cada pessoa tem uma forma de encontrar. Mas eu acredito que se resumiria a isso, né? Aquela forma de estar em paz consigo mesmo e com os outros. E Magali, quando ela dizendo, eu já estou pensando aqui um encontro consigo mesmo. Tu me disseste esses dias que tem interesse no caminho de Compostela. Eu não consegui entender o porquê exatamente. Não sei se era o roteiro, o desafio, quais são as tuas motivações. Mas a espiritualidade... te chama a atenção questões como essa do caminho de Compostela, mas antes de mais nada, o que é espiritualidade para ti? Espiritualidade é algo que nasce com a gente, assim, acho que nós já nascemos com um sentimento, não só pela existência. Acho que isso é espiritualidade, é o que nos dá um sentido na vida, é o que nos dá um aconchego, que nos dá paz, porque é a única coisa que justifica a nossa existência, é o que justifica estarmos aqui. Além disso que acontece aqui, tem que ter algo mais. Então eu acho que a espiritualidade, o amor pelo outro, o respeito, eu acho que todas essas coisas vão ficando juntas, assim. E acho que a gente tem uma tendência a, quando pensa em espiritualidade, pensar em religião, né? Nas doutrinas da religião, nas práticas de cada religião, e isso eu acho que acaba nos confundindo e até nos afastando de certa maneira e até de sobrepensar sobre isso, que a gente tem que entender que há muitas maneiras de chegar à nossa espiritualidade, que cada pessoa tem o seu caminho, que pode ser pela religião, pode ser através da música, através da arte, através dos próprios valores que se tem na vida. E eu penso que isso é uma maneira de entender a espiritualidade como um todo. Parafraseando Mário Quintana, lembro agora, ele dizia que o café é muito sensual, mas o chá é muito espiritual. Tu toma chá, Adriana? Tomo muito e adoro ambos, café e chá. Tu concorda com o Mário Quintana de que o chá evoca uma certa espiritualidade, uma transcendência, um mistério? É interessante esse ponto de vista, eu acredito que possa ter relação. Por quê? Porque ele mexe com os sentidos, de certa forma, e eu acho que aquilo que mexe com o sensorial aguça um pouco essa questão do significado, da essência, da espiritualidade propriamente dita. Eu acredito que possa ter uma relação, sim, com certeza, por que não? E tu bebes chá? Não.
Não me... Raramente, mas tem vários caminhos. O chá não deve ser o único caminho. Com certeza. Sabe que eu também não gosto muito de chá. O chá estava muito ligado a alguns chás muito mais simples que eu lembro que minha mãe quase que obrigava eu a tomar quando eu estava ruim. Então, o chá, quando alguém me oferece chá, a primeira lembrança tem uma reminiscência em mim de que tem a ver com doença, com eu não estar bem. Muito interessante isso, eu já reparei, é a primeira reação que eu tenho do chá. Ao contrário, eu gosto muito do café. E eu acho que sensualidade também está no campo da discussão da espiritualidade. Até eu gostaria, depois eu vou evocando e vou provocando vocês sobre o feminino e a espiritualidade, né? Como se vê, como será que nós homens e a própria natureza lida com essa questão feminina e a espiritualidade. O tema é muito interessante, é provocativo, é inteligente, é instigante. Eu acho que você em casa também tem toda uma experiência, com certeza, de caminhos, de espiritualidade, de possibilidades. E algo muito interessante que a Magali toca é a questão de associarmos sempre a religiosidade, a religião, esta ou aquela. Mas existe possibilidade de espiritualidade sem a religiosidade? Tu dizes que sim. Por quê? Tu falaste que há muitos caminhos, mas o que te toca para dizer isso? Assim, tem várias pessoas que já pensaram, já escreveram sobre isso e a gente acaba lendo, que o Dalai Lama já falava isso. Em vários livros ele comenta, repete, que só para fazer práticas religiosas não é espiritualidade. São meras repetições de ação. Para ser uma espiritualidade, isso tem que realmente ter uma transformação. Isso precisa te mudar, evoluir. Precisa ter um sentimento sobre aquilo. E o que a gente vê em algumas situações? Práticas religiosas, se paga promessas, se faz coisas de uma forma mecânica. E eu lembro de a gente sempre grava mais essas partes dos livros, que ele fala assim, que é como ter um cobertor que não aquece. Então, ter as práticas religiosas, fazer os caminhos, fazer todas as situações, eu falo os caminhos, as rezas, eu acho, e as práticas, é exatamente isso. É ter um cobertor, tem o cobertor, está fazendo isso, mas a principal função, que é aquecer, não acontece. Que bonito isso, Magali. Que interessante. Dalai Lama é um dos ícones da espiritualidade, ou do alimento da espiritualidade nesses dias. Obviamente, a própria espiritualidade, ela evoca elementos de verdade, ela exige algumas coisas, como a Magali está falando, um cobertor que não aquece. Como tu vês essa questão da religiosidade e espiritualidade? Sabe, David, assim, pensando nessa questão associada ou não à religião, eu acredito que a religião ela é só um caminho, né? E ela está muito associada ao discernimento de cada pessoa, ao discernimento de cada ser humano. A forma com que a pessoa se sentir mais à vontade para buscar aquela paz, ou enfim, né, se encontrar, como eu coloquei antes. Então, a espiritualidade, para mim, ela tem a ver com o entendimento que cada um tem do seu meio, com a forma de compreender o outro e saber que aquelas coisas que tu faz, elas não são de graça, não são de graça, como a Magali comentou, o cobertor que não aquece, né? Tudo tem um sentido, tudo tem um motivo. E tem que ter, né? As coisas não são mecânicas. Então, a grande maioria, pelo menos das religiões, pregam que não é necessário acreditar no Deus da sua religião com aquele nome, mas sim praticar o bem. Essa é uma das coisas que associa todas elas. Mas o que é praticar o bem? Não deixa de ser estar em paz consigo e com o outro. Né? Então, assim, está aliado a uma série de práticas, mas tudo tem um motivo, tudo tem um sentido. E eu acho que a espiritualidade, ela está vinculada a isso. Saber o porquê tu estás fazendo aquilo, saber que a prática transcende, digamos, tudo tem um motivo no sentido de que transcende aquele ato, aquela situação, enfim. Porque a gente conhece muitas pessoas que são totalmente espiritualizadas e que não seguem uma religião com afinco, né? Que não vão a um culto, a uma igreja, enfim, não acreditam num Deus assim, assado, ou numa imagem, enfim.
Então, assim, mas são pessoas que praticam no dia a dia, causam transformações no seu meio, provocam mudanças positivas, né, onde estão e modificam a vida de outras pessoas. Eu acho que isso é ser espiritualizado, é entender os problemas, as necessidades das pessoas, tentar transformar isso, entender e agir. Eu acho que ser espiritualizado tem muito a ver com isso, né? O entendimento, a consciência e a prática, aliando essas duas coisas. Eu acho que isso dá para entender porque tu és a presidente da JCI. Tem muito a ver com isso, com certeza. Vocês sabem que eu estudei religiões. É um campo de atuação que foi um campo de estudo e pesquisa. E eu estou ouvindo vocês e estou muito surpreso. Por quê? Porque vocês estão sendo muito sábias no que estão dizendo. E esta surpresa, ela não é condescendente. De fato, eu estou surpreso porque o que vocês dizem é muito, muito profundo, muito profundo. A questão do rito, pelo rito, esta motricidade do ato. Tu vês hoje em dia as pessoas cheias de parentes na religiosidade, o que não cabe na espiritualidade. Eu sei que a religião tem seu lugar, né? A própria palavra religare faz com que o homem se ligue ao transcendente, se ligue a Deus, tal. Depende qual religião tu vai estar te ligando a Deus. Tem religiões onde não há essa divindade física ou essa divindade espiritual clara. Mas, de qualquer maneira, a religião parece que aponta caminhos muito interessantes, mas de fato a gente não quer questionar a religião, a gente quer falar muito mais da espiritualidade. Mas a Magali fala de uma série de ritos tal que as pessoas fazem sem sentido. Eu fico lembrando, tu perguntas para alguém, por que tu és católico, por exemplo? Porque meu avô era católico. Porque a minha avó era católica, porque eu fui coroinha da igreja, porque meu pai tocava o sino, sei lá, né? Pergunta para alguém por que tu és evangélico, aí, por exemplo, luterano, porque eu fui batizado na igreja, eu fiz a confirmação. Geralmente nessa nossa sociedade ocidental que é mais cristianizada, a gente vê muitos argumentos assim de parentela dentro da religiosidade, mas uma experiência, um aprofundamento dos sentidos, até para te poderes decidir se tu queres ou não aquilo, se tu vivenciarás aquilo ou não, é muito mais profundo. E talvez a grande dificuldade seja em nós identificarmos de fato a espiritualidade e entendermos como é que a gente pode viver. Eu acho que também nós podemos cair num pequeno problema que é confundirmos espiritualidade com bem-estar. Basicamente, eu estou aqui em paz, em bem-estar, eu estou ouvindo uma boa música, eu estou sendo espiritual. Bom, a espiritualidade requer, na verdade, como o próprio nome diz, a questão do espírito. A gente tem que acreditar que, de fato, o ser humano tem uma dimensão espiritual. Pelo que eu vejo, vocês acreditam. Sentem. Magali, tu citaste Dalai Lama, mas alguém te chama a atenção nessa questão de espiritualidade? Muito chama, mas eu acho que quando se fala em espiritualidade, e a gente tem que falar, como brasileiros, no Paulo Coelho. Acho que o Paulo Coelho, no mundo inteiro, a gente vê os livros deles, tem todas as traduções, e ele fala de quê? De espiritualidade. E ele consegue entrar muito no tema espiritualidade o tempo todo, sem confrontar com as religiões. Eu não sei, eu li alguns livros dele, mas quando eu era adolescente, há muitos anos atrás, e realmente, assim, ele tem parábolas muito sábias e que tem a ver com o crescimento, né, com o entendimento do espaço, com as respostas que a gente procura todo dia, para o dia a dia, para as coisas boas, para as coisas não tão boas. E eu acredito que, por isso, ele faz tanto sucesso, assim, ele consegue não entrar muito em... Ele não tem um blog no G1, eu acho que tem, né? Em algum portal grande, eu acho que é o G1, sim, ele deve ter um blog ali. Eu já ouvi por algum lugar, acho que é o G1, não quero aqui estar dizendo algo errado, mas acho que sim. Tu gosta do Paulo Coelho também ou não te chama atenção? Gosto bastante. Sei que ele é muito polêmico, mas eu já li muito o livro dele também. Eu gosto muito do que ele escreve. Tem que ser respeitado, né? Porque é no mundo todo. Exato, e a forma com que ele conta as histórias e o que está contido naquela história, né? As entrelinhas do que ele escreve, eu acho que são bem interessantes. O Paulo Coelho, para que o nosso telespectador saiba, provavelmente já saiba, é